a mensagem de hoje, a reflexão de hoje. Na próxima semana nós estamos começando uma série nova, que nós estamos chamando de GPS, tá aí no seu informativo, se você não pegou, pegue, né? Na rota certa, okay? Ou na rota de Deus, né? Mas nós vamos começá-la no próximo domingo, tá bom? Com Santa Ceia e tudo mais, né? Segue vida normal, tá bom? Mas hoje eu quero pensar um pouquinho com você sobre como foi o seu ano com Deus, né? O nosso ano com Deus. Quantas pessoas, não vale mentir, hein? Quantas pessoas aqui tem Facebook? Facebook, levanta a mão. Ok, deixa, a grande maioria, né? Saiu aí agora nesse mês de fim, essas últimas semanas, né? Um aplicativo, né, do Facebook, produzido pelo próprio Facebook, falando a respeito do nosso demais. plano, né? De repente eu vi lá o meu pronto, né? Mãe, eu não fiz isso, né? Mas para mim, eu acho que isso deve ter acontecido com mais alguns, né? Já estava pronto lá, né? O pessoal pegou, né, algumas das informações da gente. Falei, rapaz, olha que coisa perigosa, né? Está tudo aí na mão da turma, né? E montaram mais ou menos o seu ano, né? Falando o ano de Ricardo, né? E aí mostra algumas fotos, os meses, né, e tal, e termina dizendo, né, que agradecendo por você ter feito parte, né, deste ano. Quando eu comecei a ver isso, no meu, porque você pode editar, né, eu mudei, né, então, no começo lá é o ano, né, de Ricardo, eu coloquei o ano de Deus, né, e aí isso me deu a ideia de pensar a respeito disso com a gente aqui, nesse domingo, né. Como foi o ano de Deus, ok? Na nossa vida? Como foi o ano de Deus na sua vida? Como foi o ano de Deus na sua história? Aí, eu não sei se vai dar muito certo não, mas eu pensei em fazer um negócio também um pouco diferente, tá? Essa manhã aqui. Enquanto a gente pensa, né, um pouquinho como foi o ano, né, de Deus na nossa vida, quem sabe alguns de nós não gostaríamos de compartilhar um pouquinho, né, de como foi o ano de Deus, tá, na nossa vida. Eu comecei a pensar no ano de Deus na minha vida, e aí eu fiz cheguei a essas 6 questões, tem mais, né, mas essas eu acho que foram as 6 principais questões do ano de Deus na minha vida. E talvez eu tenha escolhido essas 6 dentre as várias que eu levantei por entender que elas são meio que universais, né? A probabilidade dessas realidades acontecerem e estarem presentes, né, no ano de Deus, na sua vida também é muito grande, né? Então, como foi o ano de Deus, né, na minha vida? Foi um ano de provações. Foi um ano de provações, né? Muitas das provações que eu tive, elas não foram provações diretamente ligadas a mim, a questões pessoais minhas, mas eu tive muitas provações que estiveram ligadas, que passaram por mim, porque eu estou ligado a uma série de ações de Deus, tá? Então, por exemplo, esse foi um ano de muitas provações que nós passamos, eu passei junto com o Ministério da Mocidade para Cristo. Eu acho que é interessante porque em janeiro deste ano, eu estava num treinamento lá em Belo Horizonte, e numa manhã que eu estava orando, né, Deus me deu uma palavra, falando isso, né, dizendo que esse seria um ano de provações, de lutas na Mocidade para Cristo. E eu falei isso com os líderes, né, que estavam ali, os líderes da missão e tudo mais, e enquanto eu orava, Deus trouxe ao meu coração a visão de uma cena de um filme. O filme era O Patriota. Eu não sei quantos aqui tiveram a chance de assistir O Patriota, estrelado pelo Mel Gibson, né? E na cena, tem uma cena no Patriota que eles matam o filho do Mel Gibson, que é o
personagem principal, e levam um outro filho dele preso. E ele então sai com os meninos menores dele, com os rifles, e ele era um herói de guerra, e ele vai para o meio de uma montanha, para o alto de uma montanha, no meio do mato, e ele vê o pessoal passando lá embaixo, ele dá as armas para os filhos, e ele diz assim: mirem e atirem nos oficiais. Procurem atirar nos oficiais. E nesse tempo de oração, Deus trouxe essa revelação para mim, né? Que seria um ano aonde o inferno atiraria nos oficiais. E foi exatamente isso que aconteceu ao longo de todo o ano na Mocidade para Cristo. Nós tivemos muitas lutas, muitas provações. Uma delas envolvia o nosso acampamento, né? Envolve ainda o nosso acampamento em Belo Horizonte, mas foi um negócio maluco, porque começou no próprio treinamento, onde nós tivemos uma semana, né, ou quase 10 dias lá, com uma virose, né, que pegou somente no pessoal, ou principalmente no pessoal de liderança, que estavam trabalhando e liderando o treinamento. E depois, ao longo do ano, nós tivemos várias lutas, várias dificuldades, várias provações, com líderes chaves da missão. E eu estive envolvido com isso tudo. Tá? Não eram provações comigo, mas eram provações que me envolviam, porque eu estava envolvido emocionalmente com aquilo. Tá? Tendo que tomar decisões e tendo que pastorear algumas situações e ajudar em outras. Então, esse foi um ano de provações, mas eu vivi outros tipos de provações também. Esse ano, por exemplo, nós tivemos um grande desgaste, né, emocional com relação à nossa rede, né, da Atos 17, porque nós usamos a expressão comunidade. E houve todo um movimento dentro da nossa denominação, desculpe a expressão, mas um movimento tolo, que não tinha absolutamente nada a ver com a essência do Evangelho, mas um grupo de pessoas se mobilizando, e fazendo uma série de acusações e calúnias até contra a gente, porque nós estávamos usando a expressão comunidade presbiteriana, ao invés de a gente usar a palavra igreja presbiteriana. Foi um ano desgastante com relação a isso também. E provações relacionadas a situações nas nossas famílias, do lado da minha família, e do lado da família da Suzy, um ano de provações. Talvez você tenha experimentado essa realidade também na sua vida. Um ano de provações, o ano de Deus na sua vida passou por você ter provações. A palavra provação, ela significa, ela traz a ideia de que você está passando por um teste, e você vai ser, a expectativa desse teste em relação a Deus para nós é que nós sejamos aprovados e não reprovados. Ok? Então essa é a ideia de provação na Bíblia. A gente passa por lutas, a gente passa por dificuldades para que a nossa fé seja provada e aprovada e não reprovada. Certo? E nós temos a certeza dessa aprovação de Deus para nós em meio às nossas provações por causa daquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Ok? Não porque nós sejamos capazes, não porque nós sejamos pessoas especiais, mas por aquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, as Escrituras nos dizem que nós somos mais do que vencedores. Provações. Você teve provações na sua vida aqui, esse ano?
Vamos ver, quantos tiveram um ano de provação de Deus na sua vida? Levanta a mão para mim. Muito bem, tá vendo? Um ano de provação. Mas também, concomitantemente a isso, eu tive um ano de paz. É meio estranho isso, né? Mas foi um ano de paz também. Eu, em meio a todas essas lutas, em meio a todas essas batalhas, algumas relacionadas diretamente a nós aqui como igreja, outras relacionadas à minha família, outras relacionadas à missão e organizações que eu tenho servido. No meio de tudo isso, eu experimentei paz. Eu experimentei a paz de Deus. Eu experimentei essa certeza e esse consolo, né? essa experiência indescritível de que, em meio a toda aquela turbulência, lá no fundo, você sente segurança. Né? Apesar de todas essas situações, eu não fiquei nenhuma noite sem dormir. Não teve nenhuma noite que eu fui para a cama e eu tive insônia e fiquei acordado porque eu estava preocupado. Ok? Não, eu tive as preocupações, eu pensei nelas, eu trabalhei com elas, eu orei por elas, mas todas as vezes que eu terminava o dia e que eu ia deitar, eu tinha convicção de que eu estava, e todas essas coisas estavam sob a proteção de Deus, sobre as mãos de Deus, sobre a condução de Deus. E muitas vezes ao longo do dia, em algumas circunstâncias, eu fiquei muito irritado, eu fiquei bravo, eu fiquei indignado, com algumas situações, algumas realidades, mas todas essas situações sempre culminavam no mesmo lugar, essa realidade da paz, de que no fundo, Deus está no controle de todas as coisas. De eu olhar para algumas situações e eu dizer assim, não, mas eu sei. Sabe quando você lê o livro, que você já leu todo o livro, né? E aí você vai no cinema assistir o filme, e você fica do lado de gente que não leu o livro. Aí vem aquela cena assim, né, e aí todo mundo fica desesperado, porque agora vai acontecer um negócio ruim, mas você sabe que não vai, porque você já leu o livro, né? Você fala, não pode acontecer, porque eu já li o livro, eu sei que ele não vai morrer, né? Isso não vai acontecer, isso não vai... É mais ou menos assim, eu já li todo o livro da história. Você já leu todo o livro da história. Nós sabemos como vai terminar, ok? As Escrituras nos revelam como vai terminar. Então, por mais que hajam provações, quando nós realmente andamos com Deus e quando nós realmente confiamos naquilo que Ele nos revela na Sua palavra, nós experimentamos essa mescla, né, de um coração inquieto, mas ao mesmo tempo envolto em paz. Meio ilógico, né? Mas real. Ok. Provação e paz. Alguém tem uma história que gostaria de contar, compartilhar? Do seu ano de provação e paz? Tem? Então é aqui. Eu estava pensando sobre o meu ano, né? E foi engraçado porque foi o que o pastor falou. Foi o pior ano da minha vida, mas também foi o melhor ano da minha vida, né? Foi o pior porque eu quase perdi o que eu tinha de mais valioso. E eu falei, por que isso, né? Porque eu acho que Deus me queria tanto para Ele, tanto, que eu acho que Ele quase me deixou perder. E foi o melhor ano, porque foi o primeiro ano com Deus, né? Eu fiquei 33 anos sem Ele. Só Ele comigo, mas eu não estava com Ele, né? E
E quando quase eu perdi a minha família, eu tive que sair da minha zona de conforto, né? Eu falei assim, gente, e agora? Eu não tenho mais força, eu não tenho mais poder para mudar nada aqui, né? Então, eu vou procurar esse Deus que todo mundo fala, que Ele é muito legal, que Ele é soberano e que Ele é o único que tem o poder de fazer acontecer. Então, eu quero conhecer esse Deus. E eu moro aqui atrás, né? Aí, numa dessas de passar, eu vi um monte de gente. E a sensação que eu tinha é que todo mundo era feliz ali, sabe? E eu não, aqui na porta eu via todo mundo conversando, passando. Eu olhei para o meu Eduardo e falei assim, nossa, quanta gente feliz. Vamos ver o que tem aí dentro, né? E nós entramos um dia, não sabíamos se era uma igreja evangélica, que não sei, e nós entramos. E nós entramos a primeira vez, estava falando sobre Jó. Eu fiquei encantada. Eu falei, meu Deus, como que... Eu não conhecia isso, que lindo. Eu quero saber mais. E o Eduardo teve a mesma sensação, sabe, de que a gente queria estar aqui. Foi muito bom, foi muito grandioso. A gente falou, uau, a gente quer isso pra gente, né? E fomos ficando, e a gente só tem a agradecer. Então, o meu ano foi o pior ano, quase que eu perdi o que eu tinha de mais valioso, mas foi por causa disso que eu saí da minha zona de conforto e eu fui pedir ajuda para Deus pela primeira vez. E foi o melhor ano que eu pude conhecê-lo e hoje eu caminho com ele. Então é isso. Muito bacana. Quando eu penso no ano de Deus na minha vida, eu também identifico que foi um ano onde eu tive tristezas. Tristezas em relação a algumas situações que eu vi acontecendo na vida de pessoas que eu admiro, pessoas que eu amo. Tristeza por olhar para algumas realidades na minha própria vida, no meu próprio coração e me deparar com elas ainda e dizer, cara, esse negócio ainda está aqui, né? Eu ainda enfrento isso ainda continua, né? Tristeza por ver algumas pessoas em quem a gente investe, né? Bastante da vida, da atenção, né? Da preocupação, do desejo, né? De compartilhar da vida de Jesus e do Evangelho, se distanciando, né? Abrindo mão, por questões que não são relevantes, né? Para que essa fosse a decisão, né? Isso gera tristeza, a tristeza de ver que alguns amigos meus, com quem eu continuo compartilhando o Evangelho, continuam resistindo ao Evangelho, né? Continuam arrumando argumentos e desculpas que não expressam a verdade, né? A tristeza de ver algumas pessoas partindo da história sem conhecer o Evangelho, a tristeza de ver alguns amigos com os quais a gente luta junto, né? E enfrenta junto algumas provações, depois fazendo escolhas e decisões e tomando decisões que são exatamente as mesmas coisas que a gente estava lutando juntos contra, mas que de repente agora, dentro de um outro cenário, acabam tomando a mesma posição que a gente estava achando tão absurda, né? Em relação a outros que estavam tomando com a gente. Tristeza de ver algumas pessoas abandonando a igreja, né?
fazendo uma opção de dizer, não quero, mas o que aconteceu, o que foi, e nunca se diz, né, de fato o que foi, tristeza de ver algumas pessoas não conseguirem entender que nenhum de nós é perfeito. E esse argumento que eu vejo ao longo dos meus anos de ministério, tanto as pessoas usarem para dizer que vão abrir mão, não vão ter mais, vão abandonar porque o outro é assim, porque o outro falou assim, porque o outro não é do jeito que eu acho que ele tinha que ser. Isso gera profunda tristeza no meu coração. Foi um ano de tristeza. Okay? Um ano de tristeza por perda de pessoas também que partiram. E a gente sabe que está na glória, né? A gente sabe que está com Deus, a gente sabe que está bem, mas não está mais aqui com a gente, então a gente fica triste, né? Do mesmo jeito. Né? Mas também foi um ano cheio de alegria. Né? Foi um ano cheio de alegria. Um ano onde nós tivemos a alegria, por exemplo, de ver a Thaís e o Eduardo, né? Se rendendo ao governo de Jesus Cristo. Um ano onde nós tivemos a alegria de receber na nossa igreja, não sei se você sabe disso, mas ao longo desse ano nós recebemos 40 novas pessoas, okay? Na igreja. Então a alegria, né? A alegria de ver a nossa comunidade se tornando uma comunidade cada vez mais consciente dessa perspectiva de sermos missionários, né? E de investir, né? A generosidade, né? Crescente no coração da nossa igreja, o compartilhar, né, do Evangelho por pessoas da nossa comunidade, com outras pessoas, mas também um investimento, né, financeiro para que o Evangelho chegue em outros lugares onde nós pessoalmente não chegamos, mas que nós podemos dar o suporte para que o Evangelho chegue lá. Né? Eu tive a alegria de ver isso acontecer, né? A alegria da gente, como presbíteros, né? No nosso conselho, a gente decidir, e foi uma decisão pela fé, né? Nós tivemos 4 projetos, né? 3 projetos, melhor dizendo, além dos nossos locais aqui, e esses 3 se transformaram em 4, né? Porque aí entrou o pessoal de Bangladesh, e ver que nós, como comunidade, como igreja, nós respondemos a isso, né? Nós encaramos, né, esse desafio. Né? A alegria de todo domingo, nós tivemos, como hoje nós temos, pessoas nos visitando, né? Pessoas vindo, né? Pessoas estando com a gente. Né? A alegria de ver nossas ações como comunidade, como igreja, como discípulos de Jesus, né, se alastrando, né, chegando em outros lugares. Né? A alegria de ser comunicado pelo meu filho mais velho, né, e pela minha nora primogênita, né, do casamento deles. Né? Alegria. Né? Temos alegrias, muitas alegrias, somadas também a muitas tristezas. Né? E eu acho que isso deve ter sido assim na sua história também, no seu ano com Deus. Né? Isso deve ter acontecido também. Né? Um ano onde você experimentou algumas tristezas, algumas decepções até, né? Mas um ano onde você também experimentou alegria, né? Onde você também experimentou, teve também essa experiência, né? Com o sorriso. E isso não podia ser diferente. Às vezes a gente olha para a nossa sociedade, e a nossa sociedade tem um argumento de que a vida, para ser boa, ela tem que ser feliz. Mas veja, não existe vida marcada apenas por felicidade. Isso é uma utopia. No nosso mundo, marcado pela queda, isso não existe. Não existe. Então, quando eu ouço algumas pessoas
argumentando e falando que elas são o tempo todo felizes, eu falo, está aí um mentiroso. Está aí um mentiroso. Porque nós não somos o tempo todo felizes. Nós não somos. Nós temos momentos de tristeza, isso faz parte da nossa vida. Mas veja, a nossa vida não é feita só de tristeza. Ela é feita também de momentos alegres. E a palavra de Deus em Eclesiastes, que é um dos livros de sabedoria, diz que é melhor você ir à casa onde há luto do que estar na casa onde há grande banquete. Porque na casa que há luto, você para e pensa e reflete o sentido da vida. Essa tentativa que a nossa sociedade tem de construir uma vida que seja marcada apenas por felicidade, apenas por esse sentimento de prazer, okay? É uma grande utopia, não é realidade. A palavra de Deus nos diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, o meu ano foi um ano com Deus, um ano de Deus na minha vida, marcado por momentos de tristezas, momentos de decepções, mas também foi um ano marcado por momentos de alegria, de profunda satisfação. E na sua vida? Isso esteve presente ou não? Quem vai contar uma história para a gente? Só as mulheres, tá? Bom dia. Esse ano realmente para mim foi de tristeza e de alegria. Eu comecei o ano no fundo do poço. Comecei grávida de um mês, abandonada pelo meu marido, pensando num divórcio. E realmente deitada, dormindo, chorando, sem saber o que eu ia fazer da minha vida. Foi um ano muito difícil para mim. E eu achei que realmente estava no fundo do poço. Quando a gente nasce no berço evangélico, normalmente a gente se acomoda, a gente não questiona a nossa fé, porque a gente é acostumado a ir na igreja, né? Então é assim, para mim, acordar de manhã, ir no culto, voltar para casa, ler uma Bíblia, orar, era uma questão de rotina mesmo, né? Fazia parte do meu dia a dia. E isso começou a fazer parte de um pensamento, e eu comecei a questionar a minha fé, comecei a questionar o que estava acontecendo com a minha vida, e no caso disso foi bom, porque pela primeira vez na minha vida eu me vi questionando sobre Deus na minha vida, né? E o que Ele quer comigo, e o que está acontecendo, por que Ele permite que essas coisas aconteçam. E ao mesmo tempo também foi um momento de muita alegria, porque eu vi a minha família unida, como nunca foi. E eu vi o apoio dos meus pais, dos meus irmãos, das minhas cunhadas, até dos meus sobrinhos pequenos, de 5 e 3 anos. E eu aprendi também, em julho, né, de filha, eu me tornei mãe. E para uma mulher isso é uma alegria, acho que maior que pode ter. Aquele amor que eu sempre escutava falar, né? Amor de mãe, né? Que é um amor assim que não tem medida. Eu senti isso esse ano. Então, para mim, realmente esse ano foi um ano de muita tristeza e ao mesmo tempo um ano de muita alegria. Também foi um ano de lutas. Concentrado na câmera. Eu costumo brincar, né? Que eu sou um budoca. Na verdade, isso não existe mais, porque essa é uma expressão relacionada lá à época dos samurais, né? Eles eram budocas, né? Os guerreiros lá do Japão. Budoca significa guerreiro. Né? Mas
se a gente deixar de lado essa parte de pensar em guerra como um embate, né, entre uma pessoa e outra, ou duas nações, né, e a gente olhar para a vida, eu acho que a gente pode chegar à conclusão que todos nós somos meio guerreiros, né, porque viver a vida é uma arte de guerra, né? É uma luta diária. O meu amigo Marcelo Roberto, ele que é o diretor da Nacional da MPC, ele costuma dizer que antes ele matava 1 leão por mês, agora ele tem que matar 3 por semana. Eu acho que se a gente olhar para, né, a nossa vida, nós vamos perceber isso. Parece que o mundo vai avançando e ele vai desenvolvendo, né, toda a tecnologia e tudo mais que surge para fazer a vida ficar mais fácil, né? Na verdade faz com que ela fique mais difícil, né? E a gente tem que lutar, né, mais ainda. Foi um ano de lutas, um ano onde eu tive que lutar com algumas questões, algumas decisões, algumas realidades presentes na minha história, presentes ao meu redor, né, presentes na minha família. Lutas na igreja, lutas em favor da igreja, lutas em favor do avanço do reino. Mas as minhas maiores lutas foram aquelas que eu travei comigo mesmo. As lutas que eu tive comigo mesmo. Lutas com o meu próprio coração. Lutas com a minha própria mente, meus próprios pensamentos. Lutas com a tendência das minhas próprias palavras, né? Lutas com relação à atitude que tantas vezes a gente tem, né, de olhar para o outro e de cobrar do outro aquilo que a gente não cobra da gente, né? Lutas com os meus pecados, né? Com os meus pecados. Lutas que eu tive que travar, que não eram minhas, mas que me colocaram nelas. E eu não tinha como sair, eu não tinha como fugir, eu não tinha como dizer, não, eu não vou me envolver com isso. Lutas. Um ano de lutas. O ano de Deus na minha vida foi um ano de lutas. Lutas com a minha própria devocionalidade. Lutas com aquilo que o Reis falou aqui na hora da ministração, né? do louvor. Por uma vida de maior intimidade com Deus. Como isso foge da gente? Como isso escapa da gente? Com tanta facilidade, né? A Débora colocou muito bem. Como a gente se acostuma, né, com Deus, né, com as coisas de Deus, né? E aí a gente tem aquela sensação de que nós estamos com Deus, né, porque nós estamos com as coisas de Deus, né? Lutas. Então, essa luta diária para me render a Deus, para me submeter a Ele, para colocar o meu coração debaixo do governo dele, para dizer, Senhor, quem manda é o Senhor, não sou eu. As coisas têm que serem do seu jeito, não do meu jeito. Lutas. Mas também foi um ano de vitórias. Porque no meio de todas essas lutas que a gente tem, nós somos vitoriosos por não desistir. Você não é vitorioso na luta da vida, na caminhada com Deus, porque você não falha. Ok? Eu vou repetir isso. Você não é vitorioso na luta da vida, na sua caminhada com Deus, porque você não falha. Porque nós falhamos. Todos nós falhamos. E vamos falhar. Nós somos vitoriosos porque nós não desistimos. Nós não desistimos. É diferente. Você cai e levanta.
e você fala de novo. E você cai, e você levanta, e você diz de novo. E eu tenho a graça de Deus comigo para poder dizer que esse ano foi um ano de vitórias. Porque eu não fiquei caído. Porque eu não desisti. Vontade de desistir deu várias vezes. Várias vezes deu vontade de falar, não, passa a régua, vamos parar com esse negócio, vamos fazer outra coisa, entendeu? Porque não dá mais. Eu estou muito cansado, a gente se desdobra ao máximo e parece que as coisas não vão. Mas aí vem a oração de alguém, chega um recadinho de uma pessoa, chega a palavra de alguém, chega um sujeito com quem eu me encontro que diz assim, você não se lembra de mim, mas eu estava no treinamento da Mocidade para Cristo em 2000 e tanto, e você falou lá, e o que você falou mudou a minha vida, hoje eu sou pastor. Gente com quem a gente cruza ao longo da nossa história e que fala assim, olha, você sorriu para mim um dia em que eu estava super mal. Você me abraçou. E aquilo fez toda a diferença na minha vida. Vitória. Vitória porque você não estava bem, mas você fez a escolha de abençoar e não de se guardar no seu sentimento de frustração, de inadequação, de incapacidade. Vitórias. Foi um ano de vitórias. Um ano onde eu pude celebrar a Deus várias vezes, dizendo, Deus, olha o que o Senhor fez, olha o que o Senhor está fazendo na história das pessoas, na vida das pessoas. E o Senhor está me dando a oportunidade de participar disso, quer pessoalmente, quer comunitariamente, através da nossa comunidade, através da nossa igreja. Um ano de vitória. Um ano que nós vimos lutas e participamos de lutas na vida de algumas pessoas, por quem nós estivemos intercedendo, estivemos orando. Lutas essas que as pessoas estão enfrentando, que são marcadas por vitórias. 2 domingos atrás, a Eliana esteve aqui na frente dando um testemunho sobre a questão do câncer dela. A Eliana, a gente tem orado por ela, né? Temos intercedido por ela. Lembra que ela falou que ia fazer um exame, pediu para a gente orar por ela e tudo mais? Nem todo mundo faz parte do nosso grupo no WhatsApp, né? Então alguns sabem disso, talvez outros não. Então eu gostaria de ler esse testemunho da Eliana aqui. Ela diz assim: obrigada, pastor, pela mensagem diária que sempre edifica. Porque eu sempre mando uma mensagem todos os dias para o pessoal do WhatsApp, né? Comunico e agradeço as orações de todos os que ouviram o meu testemunho, que nos últimos exames foi constatado que os tumores, os quais estou em tratamento, diminuíram em 70% em número e em quantidade. Além de não terem aparecido outros. Isso é um ótimo resultado. Vamos seguir em frente com o tratamento, crendo que todos serão eliminados. O Senhor tem sido misericordioso. Que toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Desejamos a todos uma noite de Natal abençoada e um 2015 cheio de vida. Kiko, Eliana e Natália. Escreveu na noite de Natal, né? Veja só, um ano de luta. De luta. Luta que a Eliana tem vivido, mas que a gente tem participado, chorado com ela, orado por ela. Mas também um ano de vitória. Um ano em que nós estamos terminando. Esse é um exemplo. Um exemplo. Ouvindo-a dizer, olha, 70% dos tumores já foram eliminados. Os médicos não acreditam. Eles estão sem acreditar no que está acontecendo. E nós sabemos o que está acontecendo. Nós sabemos o que está acontecendo.
não é meramente medicamento, tá? É oração, é Deus abençoando aquele tratamento que ela está realizando, que ela está fazendo. Lutas com vitórias. E como ela mesma testemunhou, se isso não fosse assim, ainda assim seria vitória, porque ela tem certeza absoluta da realidade da eternidade presente na história dela, na vida dela, por causa do relacionamento dela com Jesus. Ano de lutas, mas ano também de vitórias. A Eliana, eu já li aqui, mas eu vou dar espaço para quem quer contar a história. Tem história? Neia. Sou mulherada. Bom dia, irmãos. Eu comecei um grupo, um pequeno grupo na minha casa, e estava relativamente grande. Quando de repente esse grupo começou a minar, e nós restamos só 3. De quarta-feira pela manhã, e um dia, com muita luta, nós 3, um dia conversando, será que vale a pena continuar um pequeno grupo com 3 pessoas? Eu ia desistir. Falei para o Dorival, eu vou desistir, não quero mais. Quando de repente, Deus me deu uma ousadia tão grande. Eu comecei a convidar pessoas que eu não sabia que fé tinha, se frequentava a igreja ou não, no supermercado, no meu condomínio. Eu sei que encerramos o ano, só 3 da igreja. Mas pena que o Pedro e a Mariana estão aqui. Participaram conosco há 2 semanas atrás, no encerramento do nosso pequeno grupo, e que a vitória tem sido grande. Nós achamos que todas as pessoas conhecem a Bíblia. Já ouviram pelo menos algum versículo. Gente, eu constatei, senhoras, uma me disse assim, eu tenho uma Bíblia na minha casa, tenho uma Bíblia, eu só conheço a cara, nunca abri. Outra ficou viúva e estava literalmente no fundo do poço. Às 8 horas da manhã, essa mulher já está na minha casa. Às vezes eu abro a porta, ela está lá dentro do carro dela. Falo, você não bateu para entrar? Não, mas olha, não posso perder. E eu estava, como disse o pastor, falando para Deus, passa ela. Mas a vitória tem sido grande. Amém. Eu comecei a pensar um pouco no ano de Deus de forma mais global para a nossa igreja. E eu cheguei a essas 3 questões. Eu acho que esse ano de Deus para a nossa igreja foi primeiro um ano de aprendizado. A gente aprendeu com Deus a nos relacionarmos melhor uns com os outros. Eu acho que foi um ano onde a gente cresceu em intimidade, em amizade, um ano onde a gente teve que aprender a lidar, com esse novo espaço aqui. Mas quando eu vou olhando ao longo de todo o ano e vou vendo algumas situações, algumas cenas, eu vejo como foi um ano de aprendizado. Eu acho que nós crescemos na nossa experiência de adoração comunitária. Nós aprendemos um pouco mais a adorar a Deus juntos. Nós crescemos em conhecimento e aprendizado das Escrituras. Nós crescemos em amizade, em comunhão, uns com os outros. Veja, todas essas áreas nós precisamos aprender mais, precisamos crescer mais, mas nós aprendemos, ok? Nós aprendemos a servir um pouco mais as pessoas. Nós aprendemos a compreender um pouco melhor a nossa cultura e a realidade das pessoas que nos cercam e que nós queremos compartilhar o Evangelho, nós queremos alcançar.
nós aprendemos um pouco mais em como nós podemos estender os nossos braços para além do nosso espaço físico, do nosso espaço geográfico. Nós aprendemos. Mas foi um ano missional. Foi um ano onde a gente viu muitas pessoas chegarem, muitas pessoas serem abençoadas, muitas pessoas serem servidas, onde nós vimos os nossos ministérios realizando suas ações efetivas. Um ano onde nós vimos, não todo mundo, mas várias pessoas na nossa comunidade focadas nessa questão de compartilhar o Evangelho com outras pessoas. Um ano missional de forma muito intensa para o Mosaico. Nós vimos muitos adolescentes chegando. Nós temos muitos adolescentes que participam dos encontros de sábado à noite, por exemplo, que nunca vieram no domingo de manhã. Você só vai saber o que está acontecendo melhor no Mosaico se você tiver curiosidade de vir algum sábado à noite para cá, para ver o que acontece e participar. Um ano onde a gente aprendeu, por exemplo, a sermos um pouco mais ousados na nossa fé, em relação a algumas decisões que a gente precisava tomar como comunidade, como igreja, em prol da missão. Então, foi um ano missional, um ano onde a gente está terminando com o nosso conselho, com os nossos presbíteros, entendendo que a gente devia dar um passo a mais no desafio de fé, em relação a projetos que a gente quer encampar, além daqueles que a gente tem, alguns outros que nós queremos encampar para o próximo ano. Um ano de aprendizado e um ano missional, onde a gente, como igreja, a gente compreendeu um pouco melhor que ser igreja é ser igreja para os de fora, é procurar vivenciar aquilo que nós experimentamos aqui como algo que a gente precisa levar para fora. Foi um ano do Evangelho, um ano onde a gente centrou. Eu comecei a fazer uma revisão nas nossas mensagens, no que a gente compartilhou e pregou, e eu percebi nitidamente que foi um ano onde a gente focou mais ainda, afunilou mais ainda a nossa convicção como igreja de que se tem alguma coisa que nós precisamos compartilhar e nós precisamos apresentar para os outros, essa alguma coisa é o Evangelho. Não é nada mais do que isso. Não são os nossos pontos de vista, não é a nossa maneira de achar que as coisas têm que ser feitas ou deixar de ser feitas, mas é o Evangelho. É isso que importa, isso que vai fazer a diferença na vida das pessoas, isso que vai mudar a realidade da história das pessoas. E eu percebo que a nossa comunidade experimentou essa realidade ao longo desse ano aqui, essa convicção. Eu vi pessoas fazendo isso, não só aqui, não só quando eu estou falando e pregando, mas eu vi pessoas na nossa comunidade fazendo isso, nos pequenos grupos, em encontros pessoais, na conversa com pessoas, através do Facebook, eu vi isso acontecendo. Então, foi um ano especial nessa perspectiva, para a nossa comunidade, e a gente precisa continuar crescendo nisso. Eu poderia resumir isso tudo aqui nessa palavra: o ano de Deus na nossa vida como igreja foi um ano da graça do Senhor. Talvez essa palavra seja a palavra que a gente possa aplicar para a nossa própria história, para a nossa própria vida. O apóstolo Paulo, nesse texto de 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 10, ele fecha um relato que ele está fazendo a respeito das experiências que ele teve com Deus. Seria o ano de Deus na vida de Paulo, E ele termina essa sessão dizendo assim: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, ele acabou de falar um monte de coisa que Deus mostrou para ele, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Veja, provações. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais
alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Eu acho que esse texto ele resume bem essa realidade do ano de Deus na vida da gente. Essa tensão entre nós enfrentarmos as nossas provações, as nossas lutas, as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, mas nós experimentarmos toda essa realidade do poder de Deus, da alegria de Deus, do avanço do Evangelho na nossa história, na nossa vida, na vida da nossa igreja. Por quê? Por que isso é assim? Isso é assim porque, ao contrário daquilo que a nossa sociedade nos apresenta e nos propõe, o avanço do Evangelho na nossa vida e através da nossa vida acontece quando nós reconhecemos a nossa fraqueza. Não é quando a gente assume ou bate no peito e a gente levanta, né, os nossos pontos fortes, a nossa soberba, em como nós somos bons nisso ou naquilo. Mas quando a gente olha e diz: eu não posso, eu não dou conta, eu não sou capaz, eu estou sempre metendo os pés pela mão. Deus, eu preciso do Senhor, eu preciso estar rendido ao Senhor, eu preciso estar continuamente submisso ao Teu poder, à Tua graça. Então nós experimentamos essa realidade. Quando a gente experimenta essa realidade de Deus na nossa vida, como discípulos de Jesus e como igreja, a gente precisa se lembrar que isso não para aí. O ano de Deus na minha vida, o ano de Deus na sua vida, não foi só para você, não foi só para mim. O que Deus faz em mim, o que Deus faz em você, o que Deus fez em nós, como igreja, como discípulos, como comunidade, tem a ver com aquilo que Ele deseja fazer através de nós. Através de nós. Então eu gostaria que você olhasse para a sua vida e pensasse nisso. Como foi o ano de Deus através de nós? Como foi o ano de Deus através da sua vida? Na sua casa, no seu casamento, no seu trabalho, para a vida das pessoas com quem você tem contato, para a vida dos seus filhos, para a vida dos seus amigos, as pessoas com quem você trabalha, estuda, as pessoas lá onde você joga tênis, ou na academia, onde você faz musculação, ou você nada. Como foi o ano de Deus através da sua vida para essas pessoas? Como foi o ano de Deus para nós como comunidade, né? Para a nossa cidade, para a nossa região, né? Nossa multilocalidade, Jundiaí, Palinhos, Louveira, além de Vinhedo. Como foi o ano de Deus através de nós como igreja para os nossos vizinhos? Eu vi o testemunho da Thaís, né? E nós vimos isso tantas vezes acontecendo esse ano. Poderia ter acontecido mais, né? Pessoas vindo, pessoas chegando. A diferença que esse prédio fez nesse lugar. Como foi um ano de Deus? Como foi um ano de Deus através de nós para o Rachel e o Ferduz em Bangladesh? Como foi um ano de Deus para o Cláudio, através de nós para o Cláudio em Sorocaba? Como foi o ano de Deus através da nossa vida, através da nossa comunidade, através das coisas que a gente teve a oportunidade de fazer? Como foi o ano de Deus para a vida de tantas pessoas através das nossas contribuições? Cada oferta feita em adoração a Deus. Como foi o ano de Deus? Eu relacionei essas 3 palavras. Eu acho que o ano de Deus através de nós, primeiro, foi um ano de amor.
nós experimentamos o amor de Deus e nós doamos o amor de Deus. Nós experimentamos a realidade de Deus nos amar e a gente compartilhou a realidade de Deus nos amar com outras pessoas. Como eu falei várias vezes aqui, quando nós fazemos alguma coisa aqui, quando nós contribuímos, por exemplo, financeiramente, a gente não pode pensar nisso como uma ação restrita, né, a recursos, a dinheiro, a papel. A gente precisa pensar em vidas. Né? Cada contribuição que nós demos, cada dedicação do nosso tempo que foi dado, isso precisa ser revertido em rostos. Essas ações da gente abençoaram o Gustavo, lá em Pimenta Bueno. Essas ações da gente abençoaram o Antônio Oscar e a Hélida. Essas ações da gente abençoaram pessoas. Quando a gente pega um devocionário como a jornada e a gente dá de presente para alguém, você precisa ver essa realidade como sendo algo que Deus está passando através de você, através de nós. Nós experimentamos o amor de Deus e nós vemos o amor de Deus. O ano de Deus através de nós também foi um ano de perdão. Eu espero que tenha sido na sua vida. Sabe por quê? Porque nós experimentamos o perdão de Deus. E nós temos que dar o perdão de Deus. Eu espero que você tenha experimentado o perdão de Deus na sua vida. E você tenha perdoado dentro do seu casamento. Você tenha perdoado na relação com os seus filhos e com os pais. A gente tenha se perdoado mutuamente. Porque se nós experimentamos o perdão de Deus de verdade, então o que nós temos para dar para os outros é o perdão. Se Deus, que é justo, santo, perfeito, nos perdoa, quem somos nós para não perdoarmos aqueles que falam com a gente, aqueles que erram com a gente? Por que nós nos achamos tão especiais, a ponto de dizer que nós não podemos mais nos relacionar com alguém, ou nós não podemos mais conversar com alguém, ou nós não podemos mais estar com uma pessoa porque ela falhou com a gente? Se quem é perfeito nos perdoa. O ano de Deus através de nós foi um ano de compaixão. Eu espero que tenha sido assim. Um ano de compaixão. Um ano onde o nosso coração tenha sentido a dor do outro. E nós tenhamos estendido a nossa mão, o nosso braço, nossos ouvidos, nossos olhos, nosso tempo, nossos recursos, para socorrer outros. O conjunto disso faz com que o ano de Deus, através de nós, tenha sido esse ano missional. Porque ser igreja é ser o povo de Deus em missão de mundo. É isso que nós somos. Se nós não fizermos e se nós não formos isso ao longo do nosso dia, ao longo da nossa semana, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, aquilo que a gente faz aqui, a cada final de semana, tem pouquíssimo sentido. Pouquíssimo sentido. Isso aqui que a gente faz no final de semana começa a ter sentido na nossa vida quando nós vivemos essa realidade missional ao longo da semana. Servindo pessoas, abençoando pessoas, curando pessoas, perdoando pessoas, tendo compaixão das pessoas, estendendo aquilo que Deus nos dá para outros. E nós somos sempre tentados a não fazer isso. Não é verdade? Esse mês de dezembro, todo mês de dezembro é um desafio. A Silvia assumiu esse ano a tesouraria da nossa igreja, o UFO.
foi tesoureiro vários anos e ele sabe disso. E a gente chega no mês de dezembro. O mês de dezembro é um grande desafio para nós em termos financeiros, porque o volume dos gastos aumentam significativamente e nem sempre aumenta, né, as contribuições. As contribuições nem sempre aumentam. E como é tentador, né, a gente pensar assim, não vamos fazer nesse mês nada para fora. Né? Tudo que tiver vamos guardar aqui. Né? E vamos garantir, né, que nós vamos conseguir fechar o ano e os recursos necessários para a gente. Mas aí a gente vai para uma reunião de conselho e o Albert me vem com um projeto do Francisco, né? Pastor Francisco, que está lá em Porto Velho, e a gente olha para aquela necessidade. E aí eu penso nessas coisas todas e digo, Deus nos ama, Ele nos perdoa, Ele é cheio de compaixão para com a gente. O cara está lá, eles perderam tudo, teve aquela enchente. O que nós vamos fazer? Não. Vamos desafiar a igreja, ou dar à igreja a oportunidade daqueles que tiverem condições de investir os seus recursos nisso. Você acha que não há tentação que vem no meu coração pensando, mas se eles investirem os seus recursos nisso, eles vão tirar dos recursos que investem aqui? Vem. Mas são exatamente essas as horas, são exatamente esses os momentos que tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que a gente ensina, tudo aquilo que a gente diz que a gente quer viver como o povo de Deus em missão no mundo, precisa ser feito. Porque se não for feito, então não tem sentido nenhum aquilo que a gente vive falando aqui. Deus nos abençoa para que Ele possa abençoar através de nós. Eu quero encerrar com esse texto da palavra de Deus que está em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 2 a 3. Essa é a oração que eu quero desafiar você a fazer para o ano de Deus de 2015, para você e para a nossa vida como igreja, como comunidade. Veja só o que a palavra de Deus nos diz. É Paulo que está escrevendo. Ele diz assim: sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança provenientes da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você a terminar esse ano de 2014 tomando essa oração como propósito para a sua vida, para 2015. Senhor, eu quero que 2015 seja na minha vida e na vida da nossa comunidade, na vida da nossa igreja, um ano onde o nosso trabalho seja resultado da nossa fé no Evangelho, da nossa convicção de que o Senhor ama a humanidade e que o Senhor quer a salvação das pessoas, que o Senhor quer abençoar vidas, que o Senhor quer curar, o Senhor quer libertar, o Senhor quer mudar a história das pessoas, o Senhor quer fazer que o ano de 2015 na vida de muitas pessoas seja o pior ano e o melhor ano. O Senhor quer, e nós, por crermos nisso,
Vamos trabalhar arduamente por isso. Vamos trabalhar com toda a dedicação do nosso coração. Eu quero desafiar você para que você, nesse último domingo do ano, diga: Senhor, eu quero que todo o esforço que eu fizer em prol do teu reino, no próximo ano, no restante desse ano e no próximo ano, sejam motivados pelo amor, o amor por ti e o amor pelo próximo. Não por medo, não por ganância, não por interesses escusos, mas por amor. Que nossos atos, nossas ações, o tempo que a gente dedicar, o dinheiro que a gente ofertar, sejam produtos, sejam resultados do nosso amor por Deus e do nosso amor pelo outro. Mas eu quero desafiar você, a nós, a mim e a você, para que a gente também encerre esse ano com um propósito de viver um 2015 marcado pela perseverança. Um ano em que a gente vai dizer: Deus, eu não vou desistir. Tantas forem as vezes que eu cair, tantas serão as vezes que eu vou me levantar. Um ano marcado pela perseverança. A perseverança por levar adiante o seu casamento, a perseverança por levar adiante o seu relacionamento com os seus filhos, a perseverança em você ser uma testemunha de Jesus Cristo, aonde você trabalha, onde você estuda, ou aonde você vai estudar. Um ano de perseverança no seu crescimento em relação ao conhecimento da palavra. Um ano de perseverança na construção de relacionamentos mais profundos e mais significativos entre nós, como comunidade, como igreja. Um ano em que você diga para Deus: Deus, eu não vou desistir. Eu não vou abrir mão. Por quê? Porque você tem a convicção do fim. Você conhece o final da história. A perseverança da qual Paulo nos desafia a ter aí é uma perseverança que é proveniente da esperança de Jesus Cristo. Essa é uma expressão referente à segunda vinda de Jesus. Eu não vou desistir, eu não vou perder a perseverança. Eu vou continuar correndo, eu vou continuar crendo, eu vou continuar servindo, eu vou continuar trabalhando em prol do Evangelho, eu vou continuar buscando uma vida de santidade, eu vou continuar assim. Porque eu sei que Jesus Cristo retornará e o seu governo pleno será estabelecido entre nós. Esse é o meu desafio para a gente. Encerrar esse nosso encontro encerrar esse nosso ano e começarmos um novo ano. Eu quero desafiar você a encarar o desafio, a responder o desafio, para que no final de 2015 a gente tenha muitas outras histórias para contar. Vamos ficar em pé. Vamos orar. E Ele retornará com todo o seu poder e sua glória para reinar sobre tudo e todos pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar.
Eu queria terminar com você orando por você. Sai do seu lugar, venha para cá. Eu queria que nós nos juntássemos aqui e a gente pudesse orar junto. Pode chegar bem perto, pode abraçar quem está do seu lado. Venha todo mundo. Eu quero desejar a você um bom final de ano, um ano novo cheio da bênção de Deus. Um ano onde a gente vai, quem sabe, com a graça de Deus, ao longo dele ter que começar um segundo culto, por não caber mais gente aqui, gente que você tem servido, abençoado, mas talvez um ano em que isso não vai acontecer, mas a gente vai conseguir sustentar, abençoar muitos outros projetos, além daquilo que nós estamos fazendo aqui. Um ano de Deus na sua vida. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos terminar esse nosso encontro, esse último encontro desse ano de 2014, assim, Senhor, juntos aqui, reunidos, ó Deus, representando a tua igreja, o teu povo, parte do teu povo, Senhor. Nós nos colocamos juntos aqui, diante do Senhor, diante do teu altar, Senhor amado. Não diante de um altar físico, mas diante do altar da tua presença, ó Deus. Para dizer para o Senhor que nós ansiamos por essas realidades que a tua palavra nos apresenta. Nós ansiamos viver, ó Senhor Deus, a nossa vida nesse novo ano, Senhor, marcado pelo trabalho que é resultado da nossa fé no Evangelho, Senhor. A nossa dedicação como fruto da nossa convicção de que a única resposta que a humanidade precisa, Senhor, é a do Evangelho. Um ano, Senhor Deus, marcado pela realidade, ó Deus, da perseverança, que é proveniente da nossa convicção de que Jesus Cristo está governando e conduzindo a história para esse momento final, quando todos se encontrarão com Ele e a realidade do governo pleno do Senhor será estabelecida no nosso mundo, banindo toda a realidade da morte, do pecado, Senhor, da enfermidade, de tudo aquilo que não expressa a realidade do Teu governo amoroso, Senhor. Nós queremos, ó Deus, que o nosso esforço, mediante o Senhor, essa perseverança e esse trabalho seja motivado única e exclusivamente pelo nosso amor a Ti, pelo nosso amor a Ti, que se expresse como um amor concreto ao próximo, Senhor. Não por medo, não por obrigação, não por religiosidade, Senhor, mas por essa experiência de uma vida crescente de intimidade com o Senhor. Derrama sobre nós do Teu amor para que Ele seja derramado através de nós. Derrame sobre nós do Teu perdão para que Ele seja derramado através de nós. Derrame sobre nós da Tua compaixão, da Tua bondade, da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu poder, para que essas realidades sejam, Senhor Deus, derramadas através de nós, para a vida de pessoas que nos cercam e com quem nós vamos ter encontros e nos relacionarmos ao longo desse ano de 2015. Em nome de Jesus nós oramos para a honra e glória do Senhor. E queridos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, a presença restauradora do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós, esteja com a igreja de Jesus, paire sobre a humanidade por causa da graça comum de Deus, até que o governo pleno de Jesus chegue entre nós. Amém e amém, Senhor. Amém. O excelente